Então vamos lá, amores da minha vida. Reparem que de vez em quando eu dou uma olhadinha para lá, gente, é porque o retorno fica ali, viu? E aí o que que acontece? Eu preciso saber se o microfone está modulando, se está tudo bem. E aí eu dou aquela olhadinha de lado, assim, de rabo de olho, né? Mas na verdade é com essa finalidade. Mas vamos lá, vamos que vamos. Então agora a gente vai começar a trabalhar a questão relacionada à citação. Então a gente observou no bloco anterior que, reparem, o primeiro ato concreto, não é, através do qual, uma vez instaurado o processo, então recebida a denúncia, que é o momento de instauração do processo crime, o ato que concretiza o direito do réu de tomar conhecimento da imputação contra ele formulada, né, de saber assim do teor da acusação e também de vir ao processo se defender, é o ato de citação. Então, a citação é o primeiro ato de chamamento dentro do processo, e aí atos de chamamento são as citações, a citação, as intimações, as notificações. Então, são atos do juízo que caracterizam o que a gente chama de vocácio, que é um elemento da jurisdição. Então, o juiz, ele tem que chamar as pessoas ou comunicar às pessoas daquilo que acontece dentro do processo. Chamar para praticar um ato, comunicar do que aconteceu, e isso vai, obviamente, impulsionando o processo também. Então, esses atos que consideram ou configuram o que a gente chama de vocácio são os atos de chamamento: citação, intimação, notificação. Quem é citado? Somente o réu é citado, não é verdade? A citação é o ato de chamamento do réu à lide, novamente, para que ele possa tomar conhecimento da petição inicial e do teor que dela, obviamente, se extrai, certo? Ou seja, do que ele está sendo acusado, quais são os fatos a ele imputados. E imputação é a narrativa fática dentro da denúncia, ok? Então, quando a gente fala assim, a imputação, o réu se defende da imputação. Então, o que significa isso? O réu se defende dos fatos narrados na petição inicial. Então, seria aquilo que no processo civil você chamaria de causa de pedir. Mas, reparem, então a imputação, ela tem que ser do conhecimento do réu, obviamente, do acusado, para que ele possa, óbvio, escolher um advogado de sua preferência e vir se defender, exercendo o seu direito, tanto à autodefesa quanto à defesa técnica. Mas o primeiro ato de consagração da autodefesa é realmente o ato citatório. E aí vai surgir para a gente uma pergunta: afinal de contas, como são no processo penal as formas de citação? Quais são no processo penal as formas de citação? E aí no processo penal nós vamos encontrar duas formas de citação. Existe a citação real ou pessoal e existe a citação ficta ou presumida. E aí reparem, quando é que o réu é citado pessoalmente e quais são as modalidades de citação pessoal? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no processo penal a regra é a citação pessoal. Ficou claro? Então, a citação pessoal é regra. E dentro do contexto da citação pessoal, é importante que você anote aí no seu caderninho em letras garrafais: não existe citação via postal no processo penal. Não existe. Gente, presta atenção. Imagine que você esteja sendo processado por um crime de roubo. Um crime que, veja, no roubo simples, né, que não seja majorado, o roubo tem pena de 4 a 10 anos. Então, é uma pena de até 10 anos. Você acha que é razoável que você receba essa informação pelo correio? Gente, não existe isso de citação por AR. Não existe citação via postal no processo penal em nenhuma hipótese. Então, pode anotar bonitinho aí que, se ocorrer citação via postal, o que você tem é nulidade absoluta. Então, a citação no processo penal, ela é pessoal e ela se dá através do mandado, através da carta precatória, então é uma citação por precatória, ou uma citação por rogatória, ok? Então, não existe citação via postal no processo penal. Ana, e nos juizados especiais? Nem nos juizados especiais criminais. Lá na Lei 9.099, está bem claro que a citação será pessoal e ocorrerá no cartório do próprio juizado. Então, assim, não existe citação via postal, hora nenhuma. As intimações podem ocorrer via postal, mas a citação
nem pensar, ok? Entendido, gente? Então, novamente, não existe citação via postal no processo penal e, se isso acontecer, haverá nulidade. Então, quais são as modalidades de citação pessoal? A citação pessoal é a regra. Então, primeira hipótese, a citação por mandado. Segunda hipótese, a citação por precatória. E terceira hipótese, a citação por rogatória. Muito bem, como é que é essa citação por mandado? O juiz determina que o oficial de justiça vá até o local em que o réu se encontra para dar este réu por citado, entregando a ele o mandado de citação, tomando dele, obviamente, não é isso, o recebimento da citação, se ele se recusa a receber ou se ele não sabe assinar, outra pessoa assina a rogo, mas é entregue a ele o mandado de citação, ficou claro? E mais, entregue também a cópia da denúncia, que é aquilo que a gente chama de contrafé, ok? Entendido? Então, a citação por mandado é a regra. O réu, o oficial de justiça, tem que ir até o local em que o réu está para entregar a ele o mandado de citação com a cópia da peça acusatória ou exordial acusatória, são sinônimos, ok? Tranquilo, gente? Reparem que, no processo penal, o réu pode estar solto ou o réu pode estar preso. De uma forma ou de outra, a citação é pessoal. O réu preso tem que ser citado pessoalmente. Antigamente, antes da reforma de 2008, veja, havia realmente, não lembro se foi 2008 ou 2003 que isso foi alterado, mas enfim, havia realmente uma ideia de que o réu preso era citado por requisição. Quem recebia a citação do preso não era o preso, era a pessoa responsável pela custódia, tipo delegado e tudo mais. Isso hoje é proibido. O oficial de justiça tem que ir até o réu. Se o réu está preso, o oficial de justiça tem que ir até o local em que o réu está, tem que mandar chamar o réu na carceragem para entregar a ele o mandado de citação. Ficou claro? Então, o réu preso é citado pessoalmente e haverá nulidade se não houver citação pessoal do preso. Ficou claro? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Fato é, gente, que a citação por mandado, ela vai ocorrer quando o réu estiver dentro do território de jurisdição do juízo processante. Ana, como assim? Então, o réu está na mesma comarca ou na mesma seção judiciária. Então, se ele está na mesma comarca ou na mesma seção judiciária, o que você tem é o réu citado por mandado. Essa é a regra. Ficou claro? Ana, quando é que o réu é citado por precatória? Ele é citado por precatória quando ele está em outra comarca ou outra seção judiciária. Ficou claro? Nesse caso, reparem, a citação por precatória nada mais é do que uma citação por mandado na outra comarca. O que vai acontecer é, imagine, o processo corre na comarca A, mas o réu mora na comarca B. Aí, o que o juiz da comarca A, que preside esse processo, vai fazer? Vai expedir uma precatória para que o juiz da comarca B determine que o oficial de justiça lá da comarca B vá até onde o réu está para dar o réu por citado. Ficou claro? Entendido? Sim ou não? Então, na verdade, é como se fosse uma citação por mandado. A diferença é que o juiz da comarca processante vai pedir o auxílio do juízo da comarca em que o réu se encontra para realizar essa citação. Então, a gente vai falar em citação por precatória, mas é uma forma de citação pessoal. Tudo bem? Daqui vai surgir uma preocupação, que é a seguinte: realmente, na Lei 9.099 está escrito que a citação será pessoal e ocorrerá no cartório do próprio juizado. Muito bem. E aí vai surgir uma dúvida: é possível citação por precatória no juizado especial? É possível, tá? Não existe invedação, não existe impedimento. O que acontece é que no juizado especial, a citação ela se dá pessoalmente. O que não pode acontecer no juizado especial é citação por edital ou citação por hora certa. Aí, neste caso, se eu estou dentro de um processo do juizado especial criminal e o juiz do juizado verifica que não houve a possibilidade de citação pessoal do preso, ele vai promover um deslocamento da competência e vai remeter os autos para o juízo da vara criminal para que o juiz da vara criminal continue ali e realize a citação por edital, etc. e tal. Então, o que não pode no juizado é citação ficta, mas a citação pessoal é possível, ainda que seja através de uma precatória, tá bom?
Entendido, gente? É porque tem gente que fica na dúvida. Ah, mas pode citação por precatória no juizado? Pode. Não pode a citação ficta, tá bom? Então, voltando para cá. Então, o réu é citado por mandado quando ele está no território de jurisdição do próprio juízo processante. O réu é citado por precatória quando ele está em outra comarca ou outra seção judiciária. Mas, Ana, quando é que o réu é citado por rogatória? Quando o réu está no estrangeiro, em local certo. Então, eu sei onde ele está, mas está em outro país. Aí, nesse caso, ele vai ser citado por carta rogatória. Agora, nós vamos fazer um parênteses aqui, 2 minutinhos, para explicar uma coisa importante a respeito da carta rogatória. Reparem, gente, a carta rogatória, ela, primeiro, né, ela vai ser expedida pelo juízo processante e vai seguir os trâmites previstos na legislação processual penal, né, e as relações, questões diplomáticas, etc. e tal, dentro do Brasil. Enquanto ela tramita dentro do Brasil, a carta rogatória, ela segue os trâmites da lei processual brasileira, não é verdade? No entanto, quando ela é encaminhada para o juízo, para o país rogado, que é o país no qual ela vai ser cumprida, lá naquele país, as normas processuais que serão adotadas para o cumprimento dessa carta rogatória são as leis daquele país. E por que que isso acontece? E aí nós vamos fazer esse parênteses aqui para analisar como é, gente, a aplicação da lei processual penal no espaço. Então, reparem, a gente aprende sobre a lei penal no espaço e a gente também tem que analisar os aspectos relativos à lei processual penal no espaço. Reparem, gente, que quando a gente pensa na lei penal no espaço, a gente vai ter aí em mente que existe ou vigora o que a gente chama de territorialidade temperada. Por quê? E aí, um dos motivos pelos quais a gente fala em territorialidade temperada na lei penal, no direito material, é o fato de que a lei penal brasileira alcança fatos praticados no estrangeiro. Então, existem determinados crimes praticados no estrangeiro, não é isso? Que são considerados crimes aqui no Brasil e que demandam, obviamente, a aplicação da lei penal nacional. São os casos, por exemplo, de extraterritorialidade, não é verdade? Então, imagine um réu brasileiro que pratica crime no estrangeiro. Lógico que vai haver uma discussão primeiro, né, sobre extradição, etc, 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 mas ele pode ser punido no Brasil? Sim, mesmo que o crime tenha sido praticado no exterior, não é verdade? Então, um crime praticado no estrangeiro é alcançado, por vezes, pela lei penal brasileira. Muito bem. Daí a gente fala territorialidade temperada. No entanto, quando a gente pensa no processo, nas normas processuais penais, a gente costuma dizer que vigora no Brasil o princípio da territorialidade absoluta. Por quê, gente? Porque a aplicação das leis processuais penais, ela, na verdade, caracteriza uma expressão da soberania estatal. A lei processual penal brasileira não pode ser aplicada no país estrangeiro, porque lá naquele país vão ser aplicadas as normas processuais daquele local. Da mesma forma que a lei processual estrangeira não vai ser aplicada dentro dos processos que estão tramitando no território nacional. Então, a norma processual penal aplica-se a todos os processos criminais em curso no território nacional e a todos os atos processuais penais praticados dentro do território nacional. Lógico que quando eu me refiro à lei processual, eu não estou me referindo apenas ao Código de Processo. Porque se eu tivesse que falar assim, o Código de Processo Penal é aplicado onde? Eu ia dizer a você, olha só, o Código de Processo Penal é aplicado em todos os processos em curso, processos criminais em curso dentro do Brasil. Então, todos os processos criminais, sim, mas aí eu tenho exceções.
Por exemplo, tem aqueles casos dos processos penais militares em que eu vou aplicar a legislação específica, que é o Código de Processo Penal Militar, né? Então, tem hipótese de réus que têm prerrogativa de função, então os atos processuais, eles terão sim a aplicação do Código de Processo Penal de forma subsidiária, mas eu vou aplicar a legislação específica para os réus que detêm a prerrogativa, né? Então, o procedimento não vai ser o do Código. Então, tem a legislação extravagante, tem as questões relacionadas aos tribunais penais internacionais, e mais do que isso, tem os tratados e convenções internacionais. Por isso que quando você olha o artigo 1º do Código de Processo Penal, você vai ler lá escrito que o Código de Processo Penal aplica-se a todos os processos dentro do território nacional, a todos os atos processuais penais dentro do território nacional, e aí tem algumas exceções. Mas essas exceções não retiram o que a gente diz ou chama de territorialidade absoluta. Porque quando eu falo em territorialidade absoluta, eu não estou falando só do CPP, eu estou falando da legislação processual penal. E isso inclui, veja, toda a legislação extravagante, inclui o CPPPM, né, o CCPPM, inclui os tratados internacionais, dentre eles chama a atenção o Pacto de San José da Costa Rica, né, lá no seu mozão, no seu VAD tem bonitinho o Pacto de São José da Costa Rica, você tem que saber que lá tem, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Nós temos que a lei processual penal aplica-se aos atos processuais que sejam praticados dentro do território nacional, mas não vão ser aplicadas normas processuais brasileiras a atos praticados no estrangeiro. Da mesma forma, os atos praticados aqui não podem ser praticados de acordo com a norma processual de outro país. Então, é uma expressão da soberania estatal e a gente diz, a norma processual penal é regida pela territorialidade absoluta. Mas uma vez caiu na prova da primeira fase, presta atenção nisso, tá? Não foi na prova de segunda fase, foi na prova de primeira fase da OAB. Uma vez caiu uma questão belíssima, que foi uma questão que refletia uma decisão recente, naquela época, do STJ, a respeito de uma carta rogatória para fins de interrogatório. Reparem que não era para fins de citação, não, tá? Era o seguinte, o réu estava sendo processado no Brasil por evasão de divisas, mas ele não morava aqui, ele morava nos Estados Unidos. E aí, ele precisava ser interrogado, significa que ele já foi citado, né? O processo está tramitando e tal. E aí estava na hora da realização do interrogatório desse réu. Só que o réu estava morando nos Estados Unidos, então o Brasil expediu uma carta rogatória para a realização do interrogatório do réu lá nos States, né? E aí o réu foi interrogado lá nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, gente, não importa se é a vítima, se é o réu, se é a testemunha, todo mundo está sob o problema do perjúrio. Aquela coisa de ter que botar a mão em cima da Bíblia na hora do depoimento e dizer que vai falar a verdade, jura perante Deus, que vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de praticar o crime de perjúrio. Reparem que no Brasil, o réu tem direito ao silêncio. O réu tem o direito de não produção de prova contra si mesmo, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, o que acontece? Por mais que aquele ato cumprido nos Estados Unidos tenha sido praticado de forma válida lá, porque, veja bem, tá certo, a lei brasileira não pode ser aplicada lá, num ato processual, né? Então, o ato lá nos Estados Unidos foi completamente válido. Só que quando ele chega aqui no nosso processo penal brasileiro, ele ofende o direito constitucional ao silêncio e o Pacto de São José, a garantia de não autoincriminação. Porque eu estou obrigando o indivíduo a jurar que vai dizer a verdade. Entenderam? E aí o STJ decidiu que aquele interrogatório, embora lá, em razão da figura da territorialidade absoluta, tivesse seguido os trâmites devidos naquele país, ele não poderia ser utilizado aqui na formação do convencimento do juiz. Aqui ele seria eivado de nulidade. Por quê? Porque aquele ato, embora praticado com a legislação adequada,
Veja, ofendia normas, garantias constitucionalmente asseguradas no Brasil. Então, o STJ entendeu que aquele interrogatório não poderia ser utilizado pelo juiz na formação do convencimento. Entenderam? Então, eu preciso que você se lembre disso. A lei estrangeira, ela não tem que ser aplicada no processo nacional. A lei nacional, processual penal, ela não vai ser aplicada a atos praticados fora do país. No entanto, quando o ato praticado lá fora ofende a nossa Constituição, ele não pode ser utilizado. Tá bom? Entendido? Questão linda essa da OAB, só que foi uma questão que induziu muita gente a erro. Porque a questão trazia essa historinha toda contada, bonitinha e tal, e depois ela perguntava só assim, considerando exclusivamente a aplicação da lei processual no espaço, o ato estava correto ou errado? Não, considerando exclusivamente a aplicação da lei processual no espaço, o ato estava correto. Porque realmente a lei processual penal brasileira não pode ser aplicada lá, da mesma forma que a de lá não vai ser aplicada aqui. Tudo bem? Porque vigora a territorialidade absoluta. Entendido, gente? Ficou claro? Tá? Então, lembrando disso, certo? Então, veja bem, atos praticados em outros países são praticados através de pedidos dos juízes brasileiros, através de uma carta rogatória. Mas as normas processuais, elas não podem ser aplicadas no estrangeiro, da mesma forma que as normas processuais de outro país não podem ser aplicadas aqui. Tudo bem? Entendido? Mas, quando aquele ato praticado no estrangeiro, veja, praticado de acordo com a legislação daquele local, embora adequado, correto lá, mas se esse ato ofende as nossas normas e garantias constitucionais, ele não pode ser aproveitado, ele é inválido. Entendido? Ok? Mas aí reparem, voltando para cá, porque nosso interesse agora é a figura da carta rogatória, né? Então, quando o juiz expede um mandado de citação, uma citação através da carta rogatória, uma citação por rogatória, realmente a rogatória ela vai sair do Brasil e vai ser cumprida no estrangeiro de acordo com as leis daquele país. E eu não conheço as leis daquele país. Eu não sei quanto tempo vai demorar para praticar esse ato. Então, por conta disso, o Código de Processo Penal prevê que quando expedida uma carta rogatória para um país estrangeiro, para fins de citação, ocorre a suspensão da prescrição. Presta atenção, a prescrição é suspensa, o processo não. Só se suspende o prazo prescricional. Ficou claro? Ok? Mas o processo continua. Mas aí vem a questão, peraí, o processo continua, mas o réu pode ser condenado antes do interrogatório voltar? Antes da citação ser cumprida? Lógico que não, né, gente? O que a gente fala que não suspende o processo é porque o juiz pode ir realizando as audiências, inquirindo as testemunhas, essas coisas todas. E lógico que depois você vai ter que dar uma sustentada aqui de que isso ofendeu o direito de presença. Se você estiver fazendo a petição de defesa do cara, raciocina comigo. Se o réu não tinha sido citado ainda, certo? E os atos se realizaram sem a sua presença, eu estou negando a ele a chance de se defender aqui, de se autodefender. Então, eu posso sim sustentar uma nulidade, embora... Veja, a lei não faça previsão. Tá bom? Entendido? Mas numa peça eu devo sustentar. Ficou claro? Foi? Beleza. Então, com isso, nós vimos as hipóteses de citação pessoal. Agora, a gente precisa trabalhar as hipóteses de citação ficta ou presumida. Mas a gente volta já já.